Olá pessoal, é um prazer poder falar com vocês aqui que nos acompanham no Oratório Virtual. Meu nome é Josué Leite e eu vim falar um pouco sobre a minha conversão ao catolicismo. Desde pequeno eu era protestante e batista tradicional, conhecia a minha doutrina, a minha fé, e também toda a argumentação, por assim dizer, anticatólica, que basicamente todo protestante conhece. E foi quando, em 2020, na pandemia, eu e um outro colega, o Pedro Maia, nós começamos a querer estudar um pouco sobre mercado, empreendimentos e nesse momento nós conhecemos o perfil do Ícaro de Carvalho, que falava sobre marketing digital, apresentou uma nova perspectiva para nós, a internet de uma outra forma. E nesse momento também acabei conhecendo outros perfis católicos, como o Ítalo Marcilli, o Pedro Augusto, o Melquisedeque, da Formação do Imaginário, e consumia o conteúdo desses perfis, dessas pessoas, sempre tirando aquilo que eu queria, pelo Ícaro de Carvalho, marketing digital, empreender. Quanto ao Pedro Augusto, Ítalo, a parte de virtudes, moral, família, apesar de eles também recorrentemente serem aquelas pessoas que compartilhavam uma vivência católica que eu não conhecia, a verdadeira vivência católica é diferente daquilo que eu via e vejo nas ruas muitas vezes, e de pessoas que se diziam para mim que eram católicas. E o Mel, que era Formação do Imaginário, compreendia aquilo de literatura e escrita. Foi quando um dia o Ícaro de Carvalho compartilhou o perfil do professor Fábio Salgado de Carvalho, de lá de Brasília, e eu, curioso, fui ver do que se tratava o perfil e vi lá uma história bastante similar com a minha. O professor Fábio Salgado de Carvalho também é ex-protestante, foi por praticamente um terço da sua vida ele foi protestante, da mesma denominação que eu, coincidentemente, ele era batista tradicional também. E todos os dias o professor Fábio Salgado de Carvalho compartilhava em seus stories refutações verdadeiras às objeções que os protestantes colocam quanto ao catolicismo. E querendo aprender mais sobre a minha fé, que à época era protestante, eu fui procurar os argumentos para debater sozinho, na verdade, interiormente, com o professor Fábio, aquilo que ele apresentava. E toda vez que eu buscava uma objeção àquilo que ele dizia, eu não conseguia. Em parte, obviamente, pela minha pouca envergadura intelectual comparada ao do professor Fábio, mas também porque todas as refutações, objeções que ofereciam são amplamente, facilmente derrubadas pela doutrina católica e a vivência do catolicismo de verdade. Então, depois de muito estudar, ler, eu percebi que tudo aquilo que eu vivi, na verdade, vivi e acreditava, na verdade, era muito pouco. Precisava de conhecer a verdade de verdade. E a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo. Então foi me aproximando da igreja, dos santos, que eu percebi que me faltava muita coisa. A questão da santidade sendo tratada como fundamental nas nossas vidas foi um divisor de águas na minha percepção e para a qual eu me dirigi muito fortemente na minha decisão em me tornar católico. Não existe
no mundo outra coisa que nós devemos almejar mais do que ser santos. Mas ainda faltava uma questão, que era encontrar onde aprender mais na prática, vivendo aqui em Salvador. E foi quando o Melk, da Formação do Imaginário, um dia indicou o Padre Gilson nos seus stories, e eu fiquei absolutamente feliz, porque eu havia encontrado um sacerdote sério, preocupado com a salvação das almas e que poderia me ajudar na minha caminhada. E por isso eu sou muito grato ao Padre Gilson e a todas as pessoas da nossa comunidade, lá na paróquia Nossa Senhora da Vitória, porque eles, cada uma daquelas pessoas, tem contribuído fortemente para o meu conhecimento e para a minha vida espiritual. Então, é um pouco da minha vivência, da minha prática, e espero encontrar todos os meus irmãos no céu com Nosso Senhor e a Virgem Maria.